Fala meu querido, fala minha querida, professor Marco Ferrari na área hoje para resolver e tirar uma das dúvidas que são uma das mais frequentes que eu tenho na minha sala, que eu tenho recebido por mensagem. Marco, como saber se os meus estudos estão dando certo? Como saber se eu estou estudando direito? Bom, para responder essa dúvida eu tenho uma técnica muito rápida, muito fácil, que se você aplicar agora, logo depois que o nosso vídeo acabar, você pode ter certeza, já vai colher os resultados. Seguinte, para que você possa saber se as coisas estão indo bem, você precisa medir. Lembra que eu disse isso lá na nossa aula de controle, né? Tudo que eu posso medir, eu posso melhorar. E que eu sempre baseio a preparação para concurso em 3 pilares: planejamento, execução e controle. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de controle, de avaliação de resultados. Mas não adianta você avaliar seu resultado só quando você for fazer a prova, só no final. Você tem que avaliar seu resultado antes. Para isso é importante que você faça simulados. Mas mais do que isso, é importante que você tabule o resultado dos seus simulados. A gente tô com o computador aqui no meu colo, e isso não é uma aula de informática, né? Pelo amor de Deus. É simplesmente, eu vou fazer com vocês um quadrinho, e esse quadrinho tem por intenção ajudar vocês. Então você vai colocar as matérias aqui, e do lado você vai colocar as datas, tá? Então eu vou colocar aqui data X, data Y, data Z, e essas datas aqui são as datas onde você vai fazer os seus simulados. Eu costumo, nos planejamentos de estudo que eu defino, colocar todo domingo o simulado. Não porque todo domingo seja o dia santo do simulado, mas é porque normalmente a pessoa tem essa disponibilidade de horário, normalmente as provas são no domingo, então é importante que você já treine mais ou menos dentro dessa esfera, né, dentro dessa atmosfera. Então, basicamente, todo domingo eu faço uma prova e 7 dias é uma quantidade suficiente de dias para que você perceba determinadas mudanças. Fazer simulado todo dia não adianta. Fazer simulado a cada 3, 4 dias talvez seja pouco tempo, e a cada 15, 20 dias talvez seja muito tempo. Então eu coloco a cada 7 dias. Eu digo de a cada semana ou a cada 2 semanas é um tempo interessante para você fazer simulados. E aí você vai colocar aqui português, você vai colocar matemática, você vai colocar constitucional, você vai colocar administração, você coloca ali as matérias penal, você coloca as matérias aqui, 3 pontinhos para você, tá? Então você vai listar todas as matérias. E aí você vai começar a colocar qual foi o seu desempenho na hora da prova. Então aqui de português eu tirei 8 de 10 nessa minha primeira, né? De 10, não é de outubro não. 8 de 10, certo? Botar 8.10, 08.10, pronto, aí não foi. Em matemática eu tirei 0,5 de 10. Em constitucional eu vou bem, tiro 0,9 de 10. Em administração o professor é bom também, 0,9 de 10. Em penal eu tiro 0,7 de 10. E aí eu vou colocando aqui do lado, em português, vou colocar uma mudança aqui interessante, 6. No outro, 6 também de 10. Aqui, 5 de 10. Aqui, 5 de 10. E aí você vai alimentando essa ferramenta aqui, você vai alimentando a sua tabela. E aí tá, administração, só para que a gente possa fechar direitinho aqui, a gente possa fazer as inferências. 8 de 10, penal, vou colocar uma evolução interessante aqui para esse nosso aluno, 9.10. Perfeito. Bom, então eu tenho aqui os resultados, eu tenho aqui o meu, vou botar um mais aqui, e vou fazer alguns desenhos para que você possa entender o que eu estou falando. Veja bem, olha só algumas inferências que você pode fazer aqui. Deixa eu só apagar esse desenho. Algumas inferências que você pode fazer com base nesses dados que eu defini aqui para você. Em português, tá? Em português, vou colocar em vermelho as avaliações negativas. Em português, você verifica que eu tive uma queda. O que significa isso? Significa que eu preciso mudar essa rota de estudos, eu preciso mudar esse ciclo. Como? Aumentando horas, contratando às vezes uma disciplina isolada, por que não um professor particular de português? Mas você percebe que muitas vezes a gente fica com a sensação de que a gente foi bem. Com a sensação que tá. Eu não quero que você fique com a sensação, eu quero que você tenha certeza, certo? Mas você só vai ter a certeza se você medir isso, se você avaliar o seu resultado. E é isso que eu quero que você faça, eu quero que você avalie o seu resultado e fuja desse achismo,
certo? A gente não pode achar que você está indo bem, a gente tem que ter certeza. A mesma coisa acontece em matemática, por exemplo. Em matemática eu vejo que não está tendo evolução nenhuma, então eu preciso mudar a estratégia em matemática, certo? Em constitucional eu estou no padrão, constitucional eu estou indo bem, não preciso mudar muita coisa não, tá? Caiu uma nota, um ponto, mas faz parte. Mesma coisa em administração, não preciso mudar muita coisa. E em penal, em penal tá ótimo, em penal é isso que está acontecendo, é aquilo que eu quero, está aumentando a minha nota. Então você tem que ter esse tipo de valor, de controle, para que você possa fazer esse tipo de inferência. Aqui, principalmente no caso que eu tenho de português e matemática, eu tenho que tomar alguma decisão. Aqui eu vou ter que mudar alguma estratégia. Que estratégia que eu posso utilizar? Fazer mais exercício e tudo mais, certo? Aqui em constitucional, por que às vezes eu não verifico o que eu estou fazendo para penal e vou fazer para português e matemática? O que eu estou fazendo nas outras disciplinas que eu não estou fazendo nessa, certo? Quais são as estratégias que eu estou utilizando que estão dando certo de um lado e não estão dando no outro? Aqui a lógica, basicamente, é medir, avaliar, planejamento, execução e controle. Avaliar, controlar quais são os seus resultados, e é muito interessante, no final a gente tem acompanha um aluno durante muito tempo e você vê lá nos primeiros simulados dele notas baixíssimas em determinada disciplina e você vê lá no final, às vezes foi aquela disciplina que realmente aprovou ele. Então isso é muito importante. Você ainda pode colocar no final, e isso enriquece a sua tabela, o total. E aí com esse total você consegue comparar a quantidade de pontos que você precisa na prova que você está almejando ali. Sei lá, eu preciso de 60 pontos naquela prova para ser aprovado. E você consegue verificar, não, tô bem, tô aí em torno de 65, 67 pontos, tô bem, tô batendo aí 10% acima do que eu preciso, tô legal. Opa, ótimo, então você já pode perceber que aquele total tá válido, que aquela quantidade de acertos que você tem em cada uma das disciplinas tá válida, certo? Então é exatamente isso que você tem que conseguir acrescentar no seu estudo. Essa técnica de medir e avaliar como está indo, qual é a evolução que você está tendo, eu diria que é o pressuposto básico para que você possa conquistar sucesso nos seus estudos. Certo, meu querido? Certo, minha querida? Qualquer dúvida, comente aqui no vídeo. Se você curtiu o material, não deixe de dar um like aqui no nosso vídeo, compartilhar as nossas mensagens e as nossas dicas. Um grande abraço, sou Marco Ferrari e até a próxima.